arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos começar mais um Grãocast agora com Beto Carrazone. Seja muito bem-vindo aqui, Beto. Muito obrigado pelo convite. Que honra receber um artista desse nível aqui no nosso Grãocast. Muito obrigado. Fiquei honrado em vir aqui falar com vocês. Ô Beto, nosso podcast ele sempre relaciona a arquitetura, a produção dos ambientes, a produção dos espaços com a experiência de vida dos nossos convidados, né? Você, como artista plástico, você vê alguma influência dos ambientes na vida das pessoas? Ah, sim, totalmente, né? O ambiente ele acaba formalizando, né, a vida das pessoas de uma forma ou de outra. Eu acho que é imprescindível, né? E o Beto trabalha, né, diretamente com quadros, esculturas que ajudam a gente, como arquiteto, a ambientar os espaços. Sim. A criar a atmosfera de cada ambiente, né? Exato, seja ele residencial, corporativo. Sim. E até espaços abertos, né, Beto? Sim. Você trabalha em outra escala, né, fazendo totens, esculturas ao ar livre. Sim. Conta um pouco pra gente. Então, é que na verdade assim, eu comecei assim, digamos assim, de uma forma um pouco inusitada, assim, porque eu tinha um trabalho, como eu contei para vocês, eu já fiz comunicação, fiz editoração, e daí teve esses desdobramentos, assim, comecei a desenhar no papel, depois foi evoluindo. Você é autodidata, né? Então. Eu sou autodidata. Eu fiz apenas um curso de silk, quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, uma coisa assim. Você fez muita camiseta na tua vida? Muita camisa. E daí, nessa época, coincidiu que eu tinha uma amiga, só contando um pouco assim da história, né? Eu tinha uma amiga que já trabalhava na televisão, já era diretora de TV no Rio, trabalhava na Globo, chamava Ana Arantes, que era daqui de Rio Preto, já morava no Rio, porque ela era mais velha que eu, já morava no Rio e tal. E em função dessas coisas, porque eu tive um período que eu voltei de São Paulo, assim que eu me formei, e eu vim dar aula aqui. Eu fui convidado para dar aula na Unilago, acho que quando abriu, em 1990, eu acho. Na área de comunicação. Exatamente. Daí eu tinha, sei lá, 22 anos, era muito novinho. E eu fazia uns trabalhos em tecido, que eu, né, naquela época eu tive esse interesse, então eu comecei a fazer, eu mesmo, assim, desenvolvi pinturas em tecido, à mão livre, e começou a ter uns desdobramentos, né? Eu lembro que eu trabalhei para uma empresa que fazia uma fábrica de roupas, daí eles pediam para fazer as estampas, até que chegou, quando eu encontrei essa amiga, ela me convidou, porque na época, acho que era 1993, que eles estavam fazendo a primeira campanha de combate à AIDS no Brasil, que até então não tinha nem nada que tinha sido realizado pelo Ministério da Saúde. E daí ela me convidou para fazer o cenário dessa campanha no Rio de Janeiro, que era assim, era um grupo de pessoas, né? Era a mãe do Cazuza, ela que já estava na Globo, que era amiga e já tinha feito todos os clipes dele, já era videomaker, assim, já fazia coisas assim, né? E daí eu fui daqui, fiz essas estampas, né? Então, assim, eu era muito novinho, né? Eu tinha, Nossa, Beto, você teve muita sorte de logo no início da carreira já... porque na verdade foi daí que eu comecei mesmo a trabalhar com isso, né? Porque aí eu fiz esse cenário. Engraçado que tudo são as conexões que a gente vai fazendo, né? Que vai levando a gente para ambientes que a gente nem imaginava. Sim, né? Eu nunca imaginei, né? Daí, de repente, eu caio no Rio de Janeiro e vou fazer uma exposição com um monte de cantores famosos, porque tinha uma música que era o tema da campanha, né? Então eu ilustrava, né? Para esse pessoal. Então, assim, era Tom Jobim, Chico Buarque. Gente pequena, né? Muita gente. Gente baixa, né? Pequena. 20 cantores na época, né? Então, daí foi feito o clipe, né? A campanha foi lançada, porque a mãe do Cazuza, na época, queria mostrar para o Ministério da Saúde que tinha como fazer uma campanha, assim, mais instrutiva, porque na época morria muita gente, e aí tinha muito preconceito, né, e as pessoas tinham medo, né, então era uma campanha informativa, foi muito legal. Daí eu fiz uma exposição no Rio, daí fui para o Rio,
que aí porque na verdade eram lençóis pintados assim, né? Que aí representavam um pouco várias situações, por exemplo, tipo, o cara estava no dentista, por exemplo, você vai no dentista, né? Se você não pode ficar com receio disso, não precisa... Até o uso de banheiro, né? Naquela época se falava muito. Inclusive tinha cenas, né? Então eu recebia, assim, era um quadro, só que representava mais ou menos isso, quase um quadrinho, assim. E eu fiz isso super colorido, né? Isso virou cartão postal, depois aí... Isso foi para a Globo, na época, 93, 94. Então eram as vinhetas que falavam isso no meio dos programas. Então tinha um programa, entrava e falava, você pode compartilhar nos talheres, assim, era muito básico mesmo, assim, era bem informativo. Porque as pessoas tinham preconceito, né, de conviver. Porque nessa época começou muita gente. Preconceito, né? E desinformação. Desinformação, então gerava assim, se a pessoa sabia para um lugar, as pessoas saíam. Era bem pesado, assim, sabe? Então foi assim, uma campanha bem legal. Assim, e aí tua carreira como artista deslanchou com isso? Foi praticamente, porque dali eu fiz a exposição, daí o Sesc me chamou para fazer uma outra exposição, daí eu entrei num processo assim, que já eu comecei a fazer as telas, mas aí eu tive muito interesse também em canalizar isso, né? Na época, assim, falei, já tinha dado certo, né? Assim, as pessoas tinham gostado, daí... Isso que eu te falo, assim, que foi um processo que depois teve os desdobramentos, assim, dos interesses, né, de fazer de ter contato com outros materiais, de tentar fazer coisas, porque assim, eu desenhava, né, eu desenhava muito em nanquim, e aí eu comecei a transportar isso tridimensionalmente, né, então, por exemplo, fazia desenhos com fios, aí eu comprava um fio de ferro e montava uma ideia. E foi assim, sabe? Foi caminhando, né? O negócio mais como autodidata e o negócio uma criação empírica, que você ia montando e Correto. E você dividia a tua vida entre São Paulo e Rio Preto? Porque assim, o interior é um pouco mais difícil, né? A valorização da arte, a pessoa reconhecer, né? Dar valor ao artista. É um processo, né? Que a gente ainda está passando, assim, porque, por exemplo, hoje, devido à arquitetura, decoração e tal, que exige, né? Que hoje você faz um ambiente bacana, você quer um trabalho legal, você quer colocar um desenho, você quer uma tela, você quer uma escultura, né? Então, assim, isso foi mudando muito, que eu acho que eu acompanhei bem isso, porque, assim, sei lá, quase 30 anos atrás eu já fazia casa-cor em São Paulo, né? Participava, assim, com trabalho, já era uma outra mentalidade, claro, né? Mas em função dessa questão de eu ter vindo dar aula aqui em Rio Preto, eu vinha e voltava, assim, eu vinha semanalmente. Então eu tinha uma coisa que até na época eu tinha um ateliê também, que às vezes quando eu vinha eu, tinha a oportunidade de também desenvolver os trabalhos, né, ter um espaço para fazer as coisas. E depois assim, fiquei um tempão, assim, acho que uns 5 anos fazendo isso. Depois aí foi ficando difícil também, porque era longe. É que a gente também, quando é jovem, né, você fica super entusiasmado em fazer coisas novas. Né? A gente tem muita energia, né? Então... Mas basicamente passei a vida toda em São Paulo, né? Aí que eu Roberto, eu quero depois entrar, que você falasse bastante de como você cria, do teu processo criativo mesmo. Mas assim, antes eu queria que você desse ali uma explanada no que você produz. Eu vejo muita coisa que você faz em Ascortem, com serralheria. Sim. Eu vejo muita tela tua, já vi dobraduras. Sim. Dá uma passada geral no que você produz, o que você gosta de fazer? Olha, eu acho que exatamente assim, né? Porque, por exemplo, fazer uma coisa só, tela, eu gosto, assim, eu passo por um período fazendo tela, assim, tudo exige, né? Não é tão simples assim fazer um trabalho, então, né? Mas eu acho que a hora que você começa a se conectar nesse mundo, né? Você começa a ter as sinapses o tempo todo, né? Então, como eu te falei, eu fazia os desenhos em nanquim e comecei a transformar essas ideias em escultura. Né? Depois aí você vai tendo interesse por outros materiais, né? Então, às vezes eu fazia uma referência... Deve ser algum cliente teu te chamando. Nacional ou internacionalmente, hein? O cara é muito estrela, né? Isso que dá. Né? E daí foi assim, sabe, esse interesse em realmente fazer coisas diferentes, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade, assim, vamos fazer uma coisa com resina.
Então eu ia, comprava o produto, eu não ia fazer um curso assim, né? Eu ia Você ia sozinho, estudando os materiais. eu ia estudando as coisas e me envolvendo naquilo, né? Então tem coisas que você tem mais afinidade para trabalhar, né? Porque, por exemplo, tinha uma época que eu mexi um pouco com papel machê, mas falei, não gosto disso, sabe assim? Ou até, por exemplo, cerâmica. Aí eu fiz muita coisa. Sabe? Muita Mármore coisa. assim, você Já chegou a fiz, trabalhar? Recentemente eu fiz uma escultura, fiz 2 esculturas de mármore, mas de parede, né? Em desenhos que eu fiz os moldes e tal, e a gente fez os recortes. Os recortes em mármores, assim, uma escultura, assim, modelando um bloco de mármore, você não chegou a fazer? Não. Então eu vou ter que contar. O André já... Eu tentei uma época, eu tentei... Escultor em pedra de mármore. Aí... Eu acho muito legal, mas assim, não é minha praia, porque eu não tenho muita paciência, cara. Eu não sou uma pessoa... Eu pareço ser uma pessoa calma e meio zen, mas eu não tenho nada disso, cara. Eu sou extremamente ansioso. Eu também. Isso que é uma coisa muito difícil, assim. Então, na época que eu fazia maquete, né? Então, você fazer uma maquete no edifício, lá que tem trocentas janelas. Cara, eu fazia a primeira muito bem feita, a segunda, tal, na terceira eu já estava... Eu já não conseguia fazer, eu não conseguia manter a mesma qualidade. Mas eu acho que isso foi uma coisa que também me fez procurar outras opções, assim, né, dentro desse universo, assim, porque realmente também, por exemplo, tela é uma coisa, como eu geralmente faço telas grandes, tal, é um trabalho cansativo, e eu sou bem, assim, bem artesanal mesmo, né, assim, até agora eu estou fazendo um trabalho que é uma série que eu estou fazendo de abstração e construtivismo, né? Então eu tento unir as duas coisas. Mas as minhas bases, assim, para fazer as telas grandes são trabalhos de 30 por 30. Então, que você vai estudando. Então, por exemplo, eu faço o trabalho abstrato no papel e depois eu faço um outro, depois eu faço essa fusão com recortes, assim. Então é muito assim, faço um entrelaçamento dessas fitas, sabe? É uma coisa que eu estou fazendo agora, assim. Um trabalho teu que eu gostei bastante, no dia que eu visitei a tua galeria, são aqueles... são em ferro, mas parece origami. Isso. Eu adoro origami. São umas dobraduras. Exato, e o origami feito com papel, né? Onde a gente tem a facilidade. Você fez num negócio rígido, uma coisa que traz tanta leveza. Então, você sabe que, por exemplo, assim, eu tive sempre dificuldade para mexer em computador e fazer projetos assim. Então é uma coisa que eu nem me atrevo a fazer. Eu ia te perguntar isso, mas a gente vai... Protótipo, você fala, você não faz no computador. Então o que eu faço? Eu faço tudo à mão. Hoje, por exemplo, eu vejo um ambiente, eu fotografo esse ambiente, eu mando fazer uma reprodução numa folha grande, e daí eu pego o papel e vou fazendo. Sabe? E assim, o que é legal é porque assim, sai exatamente como eu quero, né? Eu consigo modular, eu consigo mexer a forma, e daí eu, por exemplo, vou para a serralheria e levo isso. Falo, nós vamos fazer isso aqui. Aí você deixa o serralheiro doido, né? Não, assim, e ele te deixa doido também, né? A gente tem uma parceria de 30 anos, né? Até foi uma das coisas que sempre me fez ficar ligado aqui. Foi isso, porque assim, em São Paulo eu sempre tive muita dificuldade com o serralheiro, né? Então, porque São Paulo é uma cidade difícil, assim. Eu tinha um cara que eu trabalhava, mas ficava muito longe, eu tinha 2 horas e tanto para ir, 3 horas para voltar. Então, assim, também é um trabalho que você tem muita paciência, porque às vezes você também faz uma maquete, né? E na hora de você estruturar isso, não é bem assim, né? Na hora que você levanta coisa de 3 metros e meio, você fala, nossa, isso não vai... A gente vai falar um pouco das tuas esculturas. Não queria te cortar, não cortar teu raciocínio, mas eu já cortei teu raciocínio. Você falou de escultura de 3 metros. Eu já vi coisas grandes que você produziu, principalmente fotos. Que monumento, qual que é o maior que você já fez? Olha, eu tenho um trabalho que eu fiz, que eu acho que tem quase 4 metros, que é uma escultura que eu fiz para Barretos, que foi uma escultura para uma casa mesmo. Acho que foi uma dessas primeiras séries que eu fiz. Que com são serralheria. Assim, pilhamentos assim, de cubos, né, vazados. Foi um trabalho bem complicado, porque assim, a gente é artesão, assim, né? Na hora de fazer isso. E é legal, né? E somos eu e o cara, a gente não tem ninguém. Então, por exemplo, você vai fazer uma coisa de 3 metros e tanto, você tem que inventar. Exatamente. Né? Como você vai levantar essas peças. Isso eu gosto muito, sabe? Essa coisa assim, improviso, essa coisa que você também trabalha um pouco com, né, com as
possibilidades de dar certo, não dá. Eu gosto disso e gosto desse respeito com essas profissões, com o serralheiro, com o carpinteiro. Tem muito conhecimento ali, né? Tem muito a forma bruta de se trabalhar, a forma bruta da criação. Né? E a gente vai descobrindo junto, né? Coisas que dão certo. Por exemplo, essas que eu estou te falando do dia a dia. Por exemplo, assim, esses empilhamentos, assim, que a gente fazia coisas assim, pontas com pontas, né? Quinas. Então era uma coisa muito difícil você manter 3,5 metros, né? Que tudo estruturar pesado. Isso aí, né? Então a gente aprendeu a recortar os bicos e fazer encaixes, né? Que na verdade é meio um truque, assim, né? Então, várias peças, assim, a gente tem uns truques, assim, para manter aquilo, sabe? Que só na hora de você produzir que você começa a estudar, porque você olha e fala, nossa, como é que eu vou resolver isso, né? Eu tinha escultura que ficava assim, balançando, falava, nossa, vai cair isso, daí aquele rolo, né? Porque a gente vai ter que ter uma saída. Então, muitas vezes a gente ficava sentado assim, pensando, como que eu vou resolver isso? Né? Sei bem como que é. Nossa, é sempre um desafio, na verdade. Né? Mesmo porque assim, você nunca tem, assim, por exemplo, eu faço meus croquis, as minhas coisas, só que na hora que você coloca uma tinta, aquilo ganha uma proporção, tudo vai mudando, sabe? Daquilo vai pedir, o próprio trabalho vai pedindo para você, né? E alterando e ajeitando as coisas, as formas, né? Agora mesmo que esse trabalho que eu estou falando para vocês, assim, é tudo, assim, eu faço em escala pequena, eu fiz o primeiro agora de 1,5 metro por 1,5 metro. Eu senti bastante diferença, assim, sabe? Porque aquilo pequeno, ele tem um impacto, ele grande, ele é outra coisa. Sabe? Daí as cores ficam mais vibrantes do que eu imaginava, daí você tem que ficar equalizando, né? Você tem que ter um pouco de bom senso. A gente também tem essa questão nas nossas criações, né? Porque hoje nós somos contemporâneos em idade e por ser arquiteto eu tive a obrigação de ir para o lado da informática, né? Hoje todos os nossos projetos a gente trabalha com softwares muito desenvolvidos, né? E no começo de profissão eu ainda vivi transição do desenho à mão, do desenho em nanquim, vegetal, e o desenho com os recursos de informática, principalmente o AutoCAD. Hoje a gente nem trabalha com AutoCAD, mas a gente trabalha com outras ferramentas, com outro conceito muito mais desenvolvido. Mas a gente viveu todo esse negócio do trabalho. E assim, eu tenho um respeito tão grande por esses profissionais, igual você falou, eu conheci o serralheiro que trabalha contigo, o respeito que você tem por ele e ele tem por você, e eu respeito tanto isso que eu e a Lô, a gente tem esse viés também de olhar para essas profissões, porque essas profissões são muito bonitas e a gente aprende muito com isso. Né? Você pegar historicamente essas profissões, aí você pega a carpintaria, a serralheria, isso aí vem lá desde as corporações de ofício, que isso vinha sendo desenvolvido, que começava, para o cara ser um mestre em serralheria, ele tinha muita bagagem, né? Ele começava lá como aprendiz, meio oficial, até virar um mestre, né? E desde toda a história das corporações de ofício estão nisso. Então tem muito conhecimento. E hoje a gente vive toda essa era da informática, né? Toda essa aceleração do mundo, que é muito benéfico para a nossa vida, para o desenvolvimento da humanidade, é muito benéfico. Só que, em contrapartida, você tem umas perdas. E uma das perdas que é a valorização dessas profissões. Né? Hoje, a pessoa tem uma profissão, ele está na lavoura numa determinada semana, na semana seguinte está dentro da obra, trabalhando contigo. Né? Então, perdeu-se muito o desenvolvimento das profissões com isso. E perdeu-se muito conhecimento. Mas você pega um mestre como esse, que trabalha contigo, você aprende muito com ele. Né? E você desenvolve muita coisa. Né? A gente tem uma troca ali, né? Porque, por exemplo, eu levo algumas coisas, ideias, por exemplo, eu pego, assim, muitas vezes eu pego um giz e desenho no chão.
Aí falou, vamos fazer isso, né? Vamos desenvolver isso, como é que a gente vai fazer isso? Então ele sabe, assim, por exemplo, no caso dele, que eu já tentei vários outros, assim, realmente ele tem uma veia, né? Ele entende e ele gosta, né? Ele reclama, não vai dar certo. É sempre assim, o processo é esse, não vai dar certo isso. Isso é louco. Vamos fazer, vai dar certo. Daí a hora que ele começa a ver o negócio aparecer, porque é muito prazeroso, né? A coisa começa a aparecer, tomar forma, assim, você fica animado, né? Daí ele fica super animado, ele, nossa, ficou lindo, sabe? É bem legal. E daí eu tenho essa, como você está falando, aí, por exemplo, aqui no interior é legal porque assim, eu consigo ter acesso ainda a esse tipo, sabe? Eu tenho um cara que faz minhas resinas, né? Eu tenho um cara que faz algumas coisas em madeira, tem um outro que corta os vidros. Então tem uma equipe, né, por trás, assim, para formalizar as coisas. A gente estava falando a respeito das tuas esculturas ao ar livre, né? E uma das esculturas que eu gosto muito é aquela da Basílica. Sim. Você sabia que teve uma eleição há um tempo atrás, alguns anos, sobre os pontos turísticos que o Rio Pretense mais se identificava na cidade? E a Basílica foi eleita em primeiro lugar, a que está na memória do Rio Pretense. E é muito legal, né? Você criar uma escultura, uma intervenção dentro de um ponto tão importante para Rio Preto. Como é que foi esse totem? Então, eu fui convidado, né, para fazer, foi uma indicação, fui convidado para fazer essa ideia e a partir das informações que eu recebi, né, eu fiz aquela estrutura, né, que é uma forma humana, como se fosse um peregrino com um cajado, e a gente fez aquele roteiro dentro dele, da onde passam, né, os pontos. E é o caminho dos peregrinos, né? Até Aparecida do Norte, né? Mas daí quando eu soube que seria o primeiro, porque eu já sabia que seriam 3 pontos, né? Seria na Basílica, no centro da cidade, e em Schmidt, né? E quando eu fiquei sabendo que era na Basílica, eu fiquei bem, assim, fiquei emocionado, porque eu cresci ali, eu nasci na Boa Vista. Trouxe uma memória afetiva. A casa do meu avô do lado, eu cresci ali, eu vivi dentro daquela igreja, meus pais casaram ali, então tinha toda uma história, né, naquilo envolvido. Então foi muito legal, assim, eu achei que fiquei muito feliz. E depois aí teve no centro também, né, que também minha família teve comércio ali, né. Então também foi um outro lugar também, que foi muito legal ter... Onde que é no centro? Na Praça do Dom José Marcondes, ali no... O Marco Zero da cidade. Marco Zero da cidade, Perto da Salada Paulista? Isso, onde meu pai tinha loja do lado. Qual Rio Pretense que não comeu pizza na Salada Paulista? Que delícia, hein? Era muito bom. Ô Beto, nós também temos essa questão que você falou da questão da escala, né? Como é diferente você trabalhar numa escala para resolver uma questão em outra escala. Estava falando da nossa experiência de criação. Hoje nós criamos totalmente em computador. Nossos programas são todos em 3D, então a gente vai interagindo. Só que ao mesmo tempo você está ali olhando na tela, às vezes imprime a imagem, tem ali a foto do que você projetou, mas muitas vezes que você vai no local e vê aquela estrutura formada em outra escala, numa dimensão imensa, às vezes te assusta, te surpreende. Graças a Deus, na maioria das vezes te surpreende positivamente, que dá um impacto maior, acho que potencializa as emoções, sim, não é? Não, é bem legal, né? Você estrutura. Eu acho que qualquer trabalho, quando você chega, né, e te dá aquele retorno, assim, fala, puxa, né, que coisa legal que saiu, né, esse desafio, também, né, porque é um desafio, né, aliás, é sempre um desafio, né, porque eu, por exemplo, assim, eu acho que dentro das artes plásticas, você trabalha com uma certa precisão, até né, você tem uma ideia, mas aquilo vai mudando, você vai alterando, assim, é muito legal. E você vai montando, você vai tendo outras ideias, vai tendo os desdobramentos, né? Aí você a partir daquela obra vai surgindo outras ideias, né? Para resolver aquilo, né? Então por isso que eu falo assim, as sinapses ficam super ativadas, né? Então tudo fica o tempo todo, né? Você trabalha com de repente vou colocar outro tom aqui, que pode ser que e me modifica, né? Então assim, é sempre surpreendente, né? Ô Beto, e como artista, como criador, olhando aí para trás nas tuas obras, o que você gosta de ver que você fez?
Olha, eu gosto assim de coisas das coisas que eu fiz que teve uma interação assim pública, né? Eu gosto muito assim de sentir assim. Eu participei de uma exposição no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera. Eu usei 25 metros ali da Praça da Paz, que eu fiz umas linhas do mapa do Brasil com canos de PVC. Foi um trabalho bem difícil de fazer. Foi bem complicado assim, porque sozinho praticamente, né, e eu tive que fazer essa escala, né, da forma mais rudimentar possível para poder transcrever essa ideia, né, eu usava tubos de PVC, fazia tipo, serrava, né, como se fosse uma estaca. E daí, por exemplo, eu peguei na época que a gente fez essa exposição, foi uma época que estava bem seca, então você tinha que pegar um balde, trazer água, jogar, fincar aquilo, sabe? Assim, foi um trabalhão. Mas a resposta assim, do público foi muito legal. É emocionante, né? Foi muito legal. O Ibirapuera é um lugar que concentra todo tipo de gente, né? Ele tem um público durante a semana que é bem de elite, né? Que são as pessoas que circundam ali, né? São bairros legais, né? E final de semana geralmente vem um público mais da periferia ou outros bairros da cidade. Vem da cidade toda, né? É muito legal. Então, assim, é onde você sente que o teu trabalho está democratizado ali. Que legal, a opinião né? das pessoas, a interação. Bom. Muito legal isso, sabe? Foi uma experiência muito legal. Eu tenho, inclusive na época eles fizeram um drone disso, sabe? Então ficou linda essa imagem do país. Faz tempo? Acho que uns 5, 6 anos, eu acho. Nossa, eu quero ver esse trabalho, porque eu estou com um curiosa. projeto numa praça lá em Chapadão do Sul, que eu fiz um mapa do Brasil, cara. Então, eu preciso de você. Eu tinha toda uma ligação com essa coisa da geografia, porque minha mãe era professora de geografia. Então, quando eu fiz esse trabalho, foi muito emocionante, porque eu tive esse resgate. Eu frequentava as aulas com a minha mãe, né? Minha mãe dava aula e a minha mãe ela tinha uma mão para fazer uma lousa, assim, que era impressionante. Ela desenhava tudo à mão, os mapas, aquelas... Você viu o que tem atrás de mim, né? Então... E eu ficava assim, porque eu achava... Sei lá, ela tinha 5 anos, 4 anos, e eu via que ela fazia aquilo à mão livre, né? E todo mundo falava, nossa, ela tinha uma perfeição, assim, na escrita. Tudo tinha uma linha ordenada, sabe? Assim, era muito legal. Essa lousa quem fez foi uma grande amiga nossa, arquiteta, Raquel Fumagalli. Ela está no Canadá fazendo um curso, mas ficou foi feito bacana. tudo à mão. É a terceira lousa que ela desenha que aqui pra legal, gente. Hein? Privilégio. Bem bonito. É. Bacana. Então eu acho assim que quando surgiu esse projeto, assim que eu me liguei nessa coisa dos mapas e tal, a gente fez até um texto super bonito com relação a isso, né? A gente pegou essa coisa histórica assim, da minha vida e tal, e a gente adaptou ali, né? Ficou muito legal. Então foi uma experiência muito legal lá no Ibirapuera. Acho que e a gente teve um público muito alto ali, sabe? Chama Azul Urbano, que é um projeto que roda o país todo, sabe? Então, assim, eu gosto de coisas quero ver assim... essa foto, sim. Porque você sai do ambiente, né? De lugares, assim, específicos. E você provoca sensações, né? Você provoca o público, né? Sim, e não só de gente que tem um repertório, né? Sobre aquele assunto. Por exemplo, as pessoas que são mais envolvidas com as questões de arte, assim, né? Um público que abrange todo mundo, né? A gente gosta muito de pegar projetos assim também, meio que são os desafios, né? Sai fora da casinha, né? Sim. A gente tem que pensar de uma forma diferente. E isso instiga a gente, né? Muito. Quando você tem coisas novas, Muito. né? E sempre tem coisa positiva, até porque você acaba aprendendo. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa me sugere alguma coisa, né? Que acontece. Por exemplo, o arquiteto fala, eu queria que você pensasse um projeto para esse espaço, né? Daí você, né? E a pessoa fala, olha, eu queria, por exemplo, dar uma referência com coisas geométricas, né? Então daí você desperta para aquilo, né? Você começa a pesquisar, né? Acho que isso que daí você sempre aí você descobre uma coisa que você quer, né? Isso mesmo. Intensificar naquilo. Muitas vezes você descobre uma outra linha de trabalho, aí você abre uma outra área de pesquisa, abre uma outra essa pesquisa dimensão. dos materiais, né? Porque dá para fazer tanta coisa, né, nesse universo. Com certeza. As pessoas fazem... E hoje tem muita gente fazendo muita coisa legal, né? Você vai... Sei lá, você vai nos Estados Unidos, você vai em Nova York, tem milhões de galerias com um monte de coisa legal, assim, impressionante. Verdade. Né? Todo lugar tem. Né?
Beto, foi um prazer falar contigo, cara. O prazer foi E meu. assim, a gente só abriu essa conversa que vai ter muito mais coisa pra gente fazer junto aí. Um presente, muito Beto, obrigado, de receber. gente. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Valeu, querido. Abraço. Um abraço. Quantos minutos? Dá uns 15? Depois de digitado, A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Tá muito não, pra mim, olha pra mim aí. A gente lança de terça e quinta. Tá. Aí a gente vai te avisar.